Vamos lá então, começamos o Link Vanguarda e falando a respeito da velocidade na rodovia dos Tamoios. É sempre uma questão polêmica. Tem gente que diz que 80 km por hora, que é a velocidade máxima, está de bom tamanho, tudo bem andar assim, é seguro. E tem gente que acha que essa velocidade é muito pequena, que parece que você está devagar, quase parando e que deveria aumentar. Muito motorista que reclama, né? Até porque está acostumado em outras rodovias que cortam a nossa região. Via Dutra, Carvalho 110. Pinto, Ayrton Senna, Maior. 100, 110, 120 quilômetros. Aí vai para Tamoios a 80, o motorista fica um pouco irritado, né? Bastante. Muita gente encontra a gente na rua e fala, tem que reclamar lá. Quando é que vocês vão fazer reportagem sobre isso? Mas aí, vai aumentar quando? A gente é bem questionado. A gente sempre fala, e concordando ou não com os limites de velocidade, parece que os motoristas estão mais adaptados aí às regras da rodovia. Tanto que o número de multas por excesso de velocidade caiu no último ano. Vamos dar uma olhada nesses números aqui. Excesso de velocidade caiu, ó. Caiu pouca coisa, mas caiu, né? De 2019 agora, 193. Esse é o período de janeiro a outubro, tá? Desse ano, comparando, claro, com o mesmo período do ano passado. Tem uma queda aqui em relação a isso. Ainda é bastante, né? 193 mil é bastante coisa. Eu fui para trás aqui, vamos para frente aqui que tem mais, dados aqui. Pronto. Acidentes também, o número de acidentes, ó, também está menor. Poxa, esse é o número de 2019, 246, comparado com o mesmo período de 2018, 285. Tem uma queda aí. Então temos ali a queda em multas e também em acidentes. Excesso de velocidade, acidentes e também o número de mortes. Apesar do número pequeno, o número de mortes sempre muito grave, mas nesse mesmo período já tem uma morte a menos. São várias questões, né? Tem gente aí que reclama que a velocidade está ruim, mas em contrapartida a gente vê os números, mas também há quem comente que os motoristas já estão mais adaptados, já aprenderam a andar melhor ali. Enfim, é uma questão polêmica sempre. Carlos Abranches é um motorista paciente, desce tranquilamente pela Tamoios 80 por hora, né, Abranches? Digamos que sim ou não. Sim, eu vou bem na velocidade tranquila, porque eu sei que tem um monte de radar por ali. A propósito, ainda falando dentro desse contexto que vocês colocaram aí, prefeitos aqui do litoral pediram para que o governo do estado revisasse as velocidades máximas na rodovia. Aliás, essa foi até uma promessa de campanha que o governador João Dória fez aqui no estúdio do Link Vanguarda. A rodovia dos Tamoios tem 84 quilômetros de extensão. O motorista pode andar a, no máximo, 80 quilômetros por hora. Para o Marcos, o limite de velocidade aplicado atualmente é satisfatório. Levando em consideração o nível de imprudência que a gente tem hoje, eu acredito que os 80 em determinados pontos é o considerável. Por outro lado, tem muito motorista que não concorda com ele e acha que esse assunto deveria ser revisto. Eu acho que deveria ser 100 mesmo, porque isso aí é uma máquina de fazer multa, só isso. A maior parte do pessoal anda a 100. A maior parte do pessoal, agora onde chega nos radares, eles diminuem a velocidade. Eu acho que a estrada está boa. Velocidade a 100, eu acho que seria, assim, ideal, entendeu? Sem necessidade de ser 80. Eu acho baixo, acho que poderia passar para 110, que ela está duplicada, pelo menos na parte duplicada poderia passar para 110. A revisão dos limites de velocidade da rodovia dos Tamoios também foi pedida por prefeitos de cidades do litoral norte, como Caraguatatuba e São Sebastião. Para eles, os limites deveriam subir de 80 para 100 ou 110 km por hora. No ofício enviado pela Prefeitura de São Sebastião, por exemplo, eles argumentam dizendo que em rodovias com segurança inferior, como a BR-101 entre Ubatuba e Paraty, a velocidade máxima é de 100 km por hora. E pedem para que o governo uniformize a velocidade na Tamoios ou, ao menos, determine urgentes estudos técnicos para avaliação dessa medida. Em entrevista no estúdio do Link Vanguarda, durante a campanha para o governo do estado, João Dória chegou a prometer que iria rever esse assunto. Nos trechos onde a velocidade pode ser maior, de forma segura e bem sinalizada, vamos aumentar sim. Não há nenhum problema e eu tenho absoluta convicção que as pessoas saberão respeitar. Manteremos os radares e a vigilância para que não haja abuso. Hoje, o secretário de Transportes do estado, João Otaviano, gravou um vídeo em São Paulo dizendo que a velocidade da Tamoios não irá aumentar. Há uma constatação da inviabilidade, nesse instante, de você fazer
qualquer alteração de velocidade nesse trecho da rodovia dos Tamoios por uma série de questões. Você tem lá uma série de limitações físicas impostas pela situação em obra, o complemento de obras, inclusive, que garantam a plena segurança da rodovia, e aí sim nós podemos voltar a discutir essa questão da velocidade. Mas nesse instante, o estudo foi concluído sim e foi mantida a estrutura de velocidade que existe hoje na rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual concorda com a decisão do governo e diz que o aumento da velocidade se tornaria um risco. Pelas características da rodovia, pelo excesso de curva e pelas áreas também urbanas, que a cidade de Paraibuna corta a cidade no meio, tem muito pedestre circulando ao longo da rodovia, ciclistas. Então, no momento não seria viável, até porque a gente tem que proporcionar segurança aos usuários da via. Além de saber que a velocidade não vai mudar, é importante também o motorista saber que 4 novos radares já foram instalados na Tamoios. Os equipamentos servem para fiscalizar a velocidade e fazer o reconhecimento dos veículos que estão com a documentação irregular ou constam como roubados. Eles ainda não têm data para começar a funcionar, mas já dividem opiniões. Se a radar estiver bem sinalizado, não vejo nenhum problema em instalar. Quanto mais radares, mais segurança para a gente. É desnecessário, vamos dizer assim, é uma máquina de caçar dinheiro, né? A comunicação é muito ruim, então você não percebe. Às vezes você entra num trecho onde era 60 e você está 80, porque você não percebeu a placa, não percebeu a redução de velocidade e aí você continua seguindo. A única coisa é bem sinalizado aí, para que a gente consiga seguir viagem tranquila. O que eu posso dizer é que eu dirijo há muitos anos na rodovia dos Tamoios e nunca fui multado nessa rodovia, mas considero também que a velocidade está talvez um pouquinho abaixo do que é necessário em alguns trechos de maior segurança. Então tá aí, o estudo foi feito, o secretário veio, deu a informação, tudo para a gente poder refletir a respeito. Isso que os motoristas aí falaram da oscilação das velocidades ao longo da rodovia também foi levado em consideração pelos municípios. Eles dizem que isso acaba atrapalhando o turismo, porque o turista pode ser multado e depois não volta mais para se hospedar na cidade. E aí? Rende o assunto, muito motorista discordando, mas não vai ter jeito. Agora ficou bastante claro, já teve mudança aí de governo, tinha essa promessa aí de pelo menos reavaliar do governador, e o secretário hoje falou que não vai mudar. Motorista, respira fundo, tenha paciência e ande devagar. A gente bateu um papo na rede social com o pessoal também, é um assunto que repercute muito, né? A gente perguntou, você já foi multado na Tamoios? E também perguntou o que você acha desse limite de velocidade. Você acha que é bom, você acha que não é? E aí chegaram várias participações. Eu comentei que muita gente encontra a gente na rua e fala, vocês precisam fazer reportagem sobre isso. Um dos motivos que eu mais escuto em São José é esse aqui, ó, da Lidiane. No nosso anel viário em São José, quase a mesma velocidade que na rodovia dos Tamoios. Acho super baixo o limite, porque no anel viário de São José dos Campos é 80 km por hora. Mas aí, segundo o secretário, tem um problema de traçado na Tamoios e tudo mais. Né? Tem de sempre refletir, na hora que foi planejado para ter essa velocidade, a Tamoios foi planejada para ter 100 km por hora, tem traçado, tangência de curva, várias coisas. Porque tinha o traçado antigo da Tamoios, né? A duplicação foi praticamente respeitando o traçado antigo, então eles alegam que tecnicamente é complicado. Por falar em duplicação, olha aqui o que o Franklin está dizendo, ela é de Caçapava. Eu nunca fui multado na Tamoios, mas andar a 80 por hora em uma rodovia duplicada é muito ruim. O tempo de percurso está o mesmo de quando não era duplicado. Isso é verdade. É uma boa reflexão, né? Ó, o Ivan de Paula de São José, 80 quilômetros não é bom, só que infelizmente nem todo mundo respeita, então torna-se necessário. Se aumentar para 100, o motorista anda a 120. Vamos concordar que isso acontece muito? Mesmo, né? Se isso aqui não existisse, você não ia ver tanta gente freando na Dutra quando chega perto do radar. Se você está na velocidade, você não tem que frear, né? Então tem muita gente, inclusive marca de freio perto de radares da Dutra. Então essa reflexão é bem válida do Ivan. Mas é isso, gente. Olha, vai continuar motorista, vai continuar 80 km por hora, velocidade máxima na rodovia dos Tamoios, alguns trechos a 60 km por hora. Então, muita atenção e muita paciência. Podemos ler mais um aqui? Tem tempo ainda? Posso? Aqui, ó, da Juliana Anderson. Existe imprudência por parte de alguns? Existe sim. Só que existe também uma fábrica de dinheiro que, além dos pedágios, ficam com radares escondidos igual ao lobo querendo pegar a raposa. Que opinião da Juliana. E mais várias outras opiniões de onde deveriam ser os radares. Enfim, deu o que falar. Obrigada por você participar. Discutir é sempre bom, né? Na Paz a gente discute tudo aqui.